E os líderes do G7, as 7 maiores economias do mundo, estão na Alemanha para participar de um encontro. Entre os assuntos está a discussão de mais sanções à Rússia por conta da invasão à Ucrânia. Eu vou chamar a Mariana Jangiacomo, que chega com as informações agora. Mariana, e quais devem ser os caminhos, então, para possíveis novas sanções? Conta os detalhes para a gente agora ao vivo. Bem-vinda. Oi, Evandro, Tainá, muito obrigada. Olha, os países do G7, segundo uma fonte ouvida pela Reuters, devem discutir a possibilidade de impor uma restrição sobre o ouro importado da Rússia. O ouro é um recurso muito importante para o Banco Central russo, então essa medida seria bastante significativa se adotada por todos os países do G7, né? Seria mais uma medida, mais uma sanção, mais uma tentativa de isolar economicamente a Rússia. Agora, é importante lembrar, Evandro e Tainá, que essa cúpula do G7 acontece no momento em que a guerra começou no dia 24 de fevereiro, então a gente já tem 4 meses de guerra, e no momento em que, desde que essa invasão começou, o rublo, que é a moeda local da Rússia, foi a que mais se valorizou com relação ao dólar. Isso apesar de todas as sanções, apesar de todos os bloqueios. E, enquanto isso, a economia nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, é claro, nos países europeus também sofre bastante, mas principalmente aqui com a inflação alta, com os preços altos dos combustíveis, da gasolina. Então, é um momento complicado, especificamente para o Joe Biden participar dessa reunião em que ele tem essa pressão para resolver, para ajudar a colocar um fim, a encontrar uma solução diplomática para esse conflito na Ucrânia e, ao mesmo tempo, lidar com essa pressão da economia doméstica. E é importante a gente falar sobre essa questão da valorização da moeda local russa, porque isso mostra como, apesar de todas as tentativas dos países aliados, o Kremlin realmente conseguiu controlar ali para evitar a saída da moeda local do país. Medidas como, por exemplo, proibir os russos de usarem o rublo para comprar moeda estrangeira e a aproximação que o Putin já vinha fazendo há algum tempo de outros países também ajudou. Então, a aproximação do Putin da Rússia, dos países africanos também, a aproximação da Índia, a Índia que inclusive aumentou a compra de combustíveis vindos da Rússia em vez de diminuir, ao contrário do que fizeram os países europeus, ao contrário do que fez os Estados Unidos. Então, é aí que a gente vê o resultado dessas medidas da Rússia e como o Putin já vinha se preparando para essas sanções há algum tempo. Agora, é claro, não dá para saber até que ponto isso vai ser benéfico para a Rússia, porque essa valorização do rublo fez com que os produtos russos ficassem um pouco menos competitivos quando a gente pensa em exportação. Então, provavelmente essas sanções vão sim começar a machucar mais a Rússia daqui a algum tempo, mas é o que o próprio Biden falava, que essas medidas não eram medidas para resolver o problema a curto prazo. E enquanto isso, a economia aqui continua sofrendo, como eu disse, com a inflação a mais alta dos últimos 40 anos, avançando muito rapidamente, e muito disso justamente por causa dessa guerra na Ucrânia, que aumenta o preço das commodities, aumenta o preço da gasolina. Evandro e Tainá. Mari, Tainá falando agora com você, quero aproveitar que você está conversando com a gente, porque aconteceram protestos na Alemanha por causa do G7, né? Traz o contexto desses protestos para a gente. Sim, Tainá, um grupo de cerca de 4.000 manifestantes se reuniu em Munique, perto do hotel onde vai acontecer essa cúpula do G7, uma reunião que dura 3 dias. E esses manifestantes protestavam pedindo para que os líderes tomassem mais medidas contra o aquecimento global, medidas contra as mudanças climáticas. Então, foi um protesto também contra o próprio G7, também com alguns cartazes contra o imperialismo, contra o capitalismo. Houve até um momento ali tenso de confronto entre os manifestantes e policiais, mas até agora não há relatos de feridos, não há relatos de maiores problemas. Mas é um grupo que protesta, isso no dia da chegada de muitos líderes, no dia em que muitos líderes do G7 chegam, inclusive o presidente Joe Biden, que já está a caminho de Munique e deve chegar no fim desta tarde. Tainá e Evandro. Acompanhar, né, Mari? Obrigada pelas suas informações.